queridos! Maravilhoso ter você aqui mais uma vez com a gente para um episódio incrível. Nesse episódio a gente vai falar sobre acidose ruminal. A gente tem que entender para poder prevenir e até tratar naqueles casos clínicos, né? Mas é impressionante como é que uma doença, ou uma síndrome a gente poderia dizer? Não, é uma doença mesmo, né? Um distúrbio digestivo. Um distúrbio digestivo? Como é que um distúrbio desse, assim, que já é conhecido há tanto tempo, ele ainda consegue trazer para a gente vários questionamentos e às vezes a gente trata da forma correta? E fica até o final, que as últimas coisas que a gente vai falar aqui vai ser exatamente sobre as novidades que a gente tem para a prevenção da acidose ruminal. E para falar isso com a gente, nós estamos trazendo aqui João Pedro, doutorando da UFLA em nutrição de ruminantes, não é isso? Consultor na região em nutrição também, não é isso, João? É isso mesmo. Então tá bom, muito obrigado por ter vindo aqui. Fala um pouco para a turma quem é você e por que você está aqui com a gente nessa mesa. Beleza. Primeiramente, eu que agradeço pelo convite, né? Assisto vários podcasts, costumo acompanhar, então bem legal estar presente aqui hoje. Eu sou o João, estou aqui em Lavras já há 10 anos, na UFLA, fiz a graduação em zootecnia, fiz o mestrado sob orientação da professora Marina Dandes e agora continuei no doutorado com ela. Estou no último ano do doutorado e nesses anos aí de pesquisa, eu sempre procurei tentar juntar um pouquinho o que a gente aprende, né, na teoria, dentro da academia, fazendo pesquisa, com aplicação em fazenda, né, até para a gente conseguir conduzir pesquisas melhores direcionadas, que vão conseguir ser aplicadas no campo depois. E é isso, faço parte do UFLA Leite, que é um grupo de estudo da UFLA há 10 anos também, faço parte do IMPAR, que é um grupo de pesquisa, né, o nosso grupo de pesquisa, orientado pela professora Marina, e no meu experimento de doutorado eu trabalhei um pouco com acidose, testando fontes de magnésio, tenho estudado bastante, lido as coisas mais recentes da literatura, e agora como consultor, mais recentemente, tenho tentado minimizar o risco de acidose nas fazendas também. Tem sido bem interessante tentar juntar nesses aprendizados da teoria com o dia a dia de fazenda. E o que você falou eu acho muito importante, que é justamente a pesquisa, né, aliada à prática, ou mesmo assim, para ser aplicada a campo mesmo, né? A gente vê um pouco de muitas pessoas às vezes fazendo uma coisa muito teórica e coisas básicas mesmo, do dia a dia ali que o produtor precisa, não são estudadas, não são investigadas para poder trazer informação para ele, né, naquele momento. Então, parabéns aí por estar trabalhando com coisas que efetivamente vão ser usadas na prática, né? Obrigado. Então tá. João, conta pra gente. Começando um pouco sobre a acidose. Para quem ainda não conhece, quem não está relacionado, com muita relação com o termo, o que é a acidose e de onde que ela surge? Dá um pouquinho aí de uma ideia geral para a turma. Certo. Então, a acidose ruminal ela vai acontecer quando o pH ruminal abaixar demais. E isso acontece por um acúmulo de ácidos no rumen. Então o animal vai consumir, né, os carboidratos vão fermentar e essa fermentação vai produzir ácidos no rumen, ácidos esses que o animal precisa para o seu metabolismo, para a energia, né? E essa produção de ácido é fundamental para o ruminante e quando eu penso numa vaca de alta produção, inevitavelmente essa vaca vai ter que produzir muito ácido no rumen. Se eu colocar uma dieta muito desbalanceada, né, ou então se eu estou pensando em um bovino de corte em terminação, por exemplo, que ele está consumindo uma dieta às vezes com mais de 50% de amido, eu tenho um risco de acidose lática ou acidose clínica, né, que vai ser aquele caso mais grave, né, como o próprio nome já diz, por ser clínico, é possível observar, eu vejo o animal tendo sintomas daquilo. E isso vai acontecer quando tiver acúmulo de ácido lático no rumen. O ácido lático é um ácido forte, ele é até 10 vezes mais forte que os outros ácidos produzidos no rumen, acetato, propionato e butirato, que são os ácidos graxos voláteis ou ácidos graxos de cadeia curta. E esse acúmulo de ácido lático, a partir de um certo ponto, ele vai matar a microbiota do rumen e ele fica ali no meio, né, causando problemas até de acidificar o sangue do animal, né, o rumen vai entrar em estase, existe uma sinalização para o rumen parar de se movimentar, podendo levar o animal, inclusive, à morte. Isso é incomum em vacas de leite, né? Se eu tenho um rebanho tendo alguns casos de acidose clínica, isso significa que eu tenho que tomar muito cuidado, porque provavelmente está tendo erros de manejo muito sérios. Por exemplo, erro na pesagem de grão úmido, né? Está indo muito mais grão úmido do que planejado no vagão, né? Talvez em gado de leite a pasto, quando eu coloco, né, por algum motivo, tem que colocar 8 quilos de ração para a vaca numa refeição, 10 quilos, né, 12 quilos muitas vezes, num extremo muito grande. E se essa ração não estiver balanceada, isso pode aumentar o risco de acidose clínica, mas é raro de acontecer em gado de leite. E a diferença entre as duas é que a acidose lática ou clínica, que são sinônimos,
vai chegar um ponto que vai ter tanto amido no rumen, ou tanta glicose, não precisa ser necessariamente fino de amido, mas vai ter tanta glicose que a fermentação microbiana vai virar para ácido lático. E como esse ácido lático é mais forte, ele vai inibir os outros micro-organismos e ele vai se acumular no rumen e ele vai continuar baixando o pH mesmo quando o pH já está muito baixo, e isso vai causar, né, os problemas que a gente já falou de acidose clínica. Eu acho que uma forma da gente pensar em acidose clínica, né, em gado de leite, que, igual você falou, não é muito comum, mas provavelmente quem não sofreu isso ao campo, já teve um vizinho que sofreu, foi aquela bezerra ou aquela vaca que sem querer conseguiu chegar lá onde estava a ração, né? Enfiou a cabeça no saco de ração, comeu um mundo de ração de uma vez só, e depois ela começa a passar mal, e na hora que você vê, a gente tem exatamente esse problema, né? Muito milho, muita energia, muito amido de uma vez só no rumen, fazendo todo esse processo que você está falando, né? Sim, e é interessante porque talvez mais comum, né, o pessoal vai associar mais fácil se pensar em timpanismo, né, aquele acúmulo de gases ali no rumen. Porque como o rumen para, os gases vão ficar acumulados ali dentro. Então, se eu estou num rebanho, né, num lote de vacas em lactação que está tendo alguns casos de timpanismo, já é um alerta vermelho para eu olhar a dieta, olhar o manejo, porque provavelmente tem a ver com acidose, né? Pode ser que a acidose está acontecendo, com isso para o rumen, aí acontece o acúmulo de gases. Não é a única causa de timpanismo, mas pode ser uma das causas, eu diria que é uma das principais. Um caso que eu já peguei lá em Goiás, um produtor, e aí não vai ter nada a ver com ração, mas a gente chega mais ou menos no mesmo ponto, né? Foi o diagnóstico que eu acabei fechando. O produtor, ele pegou os animais dele, estava numa época de seca, pouca fibra, o gado passando fome, de fato naquela situação complicada de Goiás, de algumas regiões de Goiás, e aí o que acontece? O laticínio que estava na região era produtor de queijo e sobrava muito soro. E aí soro você não consegue colocar isso, você não pode jogar isso no rio, em alguma área desse tipo, uma empresa muito responsável. Então o que ela começou a fazer? Começou a distribuir para os produtores que queriam, para engordar porco, para fazer um monte de coisa, né? E o produtor pegou esse soro, colocou numa caixa d'água na parte alta da casa dele, canalizou para todos os bebedouros, cortou a água do gado e deixou só soro para a vaca. Então a vaca que estava passando fome, sem fibra, tomando única e exclusivamente soro de leite. Assim, foi uma coisa das mais terríveis que eu já vi, né? Porque era a vaca morrendo uma atrás da outra por acidose mesmo, porque o soro de leite por si só, ele é muito ácido, né? E você começa toda essa questão que a gente está conversando. Para quem nunca viu um caso desse, cronicamente o uso de soro para a vaca tem um problema de fazer um desbalanço mineral e começa a cair o dente do animal, né? Mas nesse caso não, foi rápido, foi uma coisa mais aguda. E assim, tivemos que tirar, trata os animais, faz o que tiver para poder trazer o pH do rumen ao normal, mas foi um caso atípico, coisas que a gente nunca imagina ver na vida, sim, mas traz um negócio parecido, né? Compartilhando essa experiência com vocês aí, fica ligado, hein? Cuidado com o que você está dando para o seu animal. Mas beleza, então. Então, ó, a gente já sabe o que é acidose, a gente já entende que é uma questão nutricional, vai baixando o pH, ou seja, vai ficando mais ácido, né? Para você que não sabe o que é o baixar o pH, é justamente deixar mais ácido, e quanto mais ácido você vai selecionando as bactérias que são selecionadas produzem mais ácido lático, que piora a situação, e aí você acaba entrando num ciclo aí de morro abaixo, né? Eu acho que a questão é essa. A parte da gente falar sobre a acidose clínica, eu também achei interessante a gente ter passado por isso, mas a gente começou por ela justamente por ser muito simples e não tão utilizada, não tão vista em gado de leite, né? Agora vamos para o BO mesmo? Aquele que realmente deveria tirar o sono do produtor? A acidose subclínica? Vamos começar a falar nela e principalmente quais os sintomas, como é que o produtor que está lá na ponta, ele consegue desconfiar daquilo que está acontecendo? Certo. Então assim, começando pelos sintomas, né, pelas evidências de acidose subclínica, para chamar a atenção mesmo do pessoal, pode ser gordura do leite baixa, apesar de que não é a única causa de depressão de gordura do leite, mas pode ter a ver com pH ruminal, né, por uma acidose. Problema de casco também não vai ser a única causa, mas está relacionado. Problemas reprodutivos, né,
menor longevidade do rebanho, as vacas duram menos porque elas estão todos os dias enfrentando um desafio de pH ruminal baixo, isso pode ter a ver com inflamação, enfim, então os prejuízos são diversos. E é um pouco difícil falar disso, porque na pesquisa a gente não tem isso muito bem quantificado. A gente tem alguns levantamentos que levantaram prevalência de acidose subclínica em fazendas leiteiras, todos eles realizados fora do Brasil, e com a técnica de ruminocentese, né, que é enfiar uma agulha no rumen, coletar líquido ruminal e medir o pH desse líquido. Se o pH estiver abaixo de 5,5, eles assumem que essa vaca está em acidose subclínica. Os levantamentos que fizeram isso, a maioria deles já tem uns 20, 15 anos, já que foi realizado o estudo, encontraram que a prevalência varia de 15% a 30%. Né? Isso em países diferentes e em sistemas de produção diferentes. 15% é preocupante. 30% muito mais. Né? E no Brasil a gente não sabe bem como é que está isso nas nossas condições de produção. Né? Muitas vezes com silagem de milho mais fina, né? Dependendo da máquina que está sendo utilizada. Né? E a pasto, não conheço nenhum levantamento que fez isso a pasto, com a vaca comendo concentrado, uma grande quantidade de concentrado de forma infrequente no dia, né? Muitas vezes somente nos horários de ordenha. Então, assim, a questão é que o problema existe. O tamanho dele, de fato, a gente não sabe. Inclusive, é uma coisa que a pesquisa deveria explorar mais, né? Fazer um levantamento mais atual nas condições que a gente tem hoje de produção. E a questão é, eu não quero acidose, independente se ela faz a vaca perder 20 pontos de taxa de concepção, ou se faz perder 10, se faz perder 5. Né? De qualquer forma, o prejuízo vai ser grande. E talvez o que mais tenha acontecido, né, no dia a dia das fazendas é a preocupação com o teor de gordura do leite. Principalmente naquelas fazendas que recebem por qualidade do leite, né, que recebem por teor de sólidos. E a acidose pode baixar a gordura. Né? Tem um mecanismo já muito bem estudado, talvez seja uma das coisas mais estudadas dentro da nutrição de vaca, né? Como que essa gordura do leite cai quando tem acidose, e não só acidose, quando tem excesso de óleo na dieta também, né? Excesso de ácido graxo insaturado. E é interessante porque a acidose, no longo prazo, ela não abaixa só a gordura, ela abaixa a proteína do leite também. Então é comum chegar em fazendas que estão com dieta desbalanceada, erros de manejo, fibra muito moída, ter gordura e proteína do leite no tanque baixos. Né? Então, assim, o problema é grande e ele causa prejuízos que economicamente são significativos. Agora, o tamanho desse prejuízo econômico, falar em reais, já é difícil. A gente precisa de uma ajuda maior da pesquisa nesse caso. Um produtor que está desconfiando que está acontecendo alguma coisa na casa dele, quais são os sinais que ele tem que olhar, que ele tem condição de sozinho olhar e falar assim, olha, está na hora de eu investigar isso. Por onde que você, como consultor, você começa? Certo. É interessante esse ponto, porque muitas vezes, isso acontece um pouco porque a nossa formação dentro da universidade é muito focada em pesquisa. Muitas vezes a gente fica procurando um marcador mágico, um número mágico. Aqui que eu vou medir no sangue da vaca para ter certeza que ela está com acidose. Vou fazer uma análise super complexa. Mas eu costumo começar por score de fezes. O score de fezes, dentro da realidade da fazenda, interpretando o histórico, né, interpretando o nível de produção do gado, ele conta muita história. É possível eu inferir sobre o balanceamento da dieta olhando o score de fezes. Então, se as fezes estão muito líquidas, está tendo bolha, estou vendo que está passando muita fibra para as fezes, isso é sinal de que a dieta não está muito bem balanceada. O consumo de amido provavelmente está muito alto, está faltando fibra longa. E aí, score de fezes é uma coisa que a gente está vendo todos os dias na fazenda, né? E muitas vezes trata que, score de fezes está aí, mas não está mudando muita coisa. Mas ele ajuda a ter uma noção boa. Score de fezes aí, para você que está escutando a gente, você classifica de 1 a 5, não é isso? 1 a 5. De 1 a 5 o aspecto das fezes para você saber o que está acontecendo, né? Então, fala um pouco para a turma aí como é essa questão do score de fezes aí, para que ele possa olhar na casa dele, né? Eu conheci um nutricionista que ele trabalha na Matsuda. Ele é o responsável pelas formulações da Matsuda. Ele chama Fernando. Esse cara é muito bom. E ele falava um negócio que eu achava muito engraçado, né? Que um veterinário que não entende de bosta é um veterinário de merda, né? Porque você tem que entender de bosta para que você saiba o que está acontecendo na parte nutricional, né? Fala um pouco para a turma sobre isso. É interessante, na UFLA os professores falam muito isso para a gente, vai lá para a fazenda rapar bosta, porque é lá que você vai aprender. Você tem que estar ali no dia a dia, vendo, trocou a dieta, ó como é que mudou o score de fezes. E é o tipo de coisa que você só percebe se você estiver ali, né? Pisando na bosta, literalmente, e ajudando, né? Trabalhando na fazenda. Mas o score de fezes, basicamente, você classifica de 1 a 5. 1 é muito líquido e 5 é muito sólido. Para gado de leite, a gente quer esse score de fezes em torno de 3. Se ele estiver acima de 3,
é sinal que provavelmente falta energia na minha dieta. Eu estou perdendo a oportunidade de dar mais nutrientes para a vaca para ela potencialmente produzir mais. E se ele começar a ficar abaixo de 3, quer dizer que eu estou num risco de distúrbio digestivo, incluindo acidose maior. Um pouco de score 2 dentro de um lote de vacas em lactação é perfeitamente normal. Mas se todas as vacas do lote estão com score 2 e algumas com score 1, até fezes muito líquidas, me indica um problema e me acende um alerta, né? Nem sempre que isso acontece quer dizer que eu tenho que mexer na dieta. Pode ser mais coisa que está causando isso, né? Pode ser inclusive manejo. Porque eu estou percebendo isso como consultor também, que a tendência nas fazendas é, aconteceu qualquer mudança, vamos falar com o nutricionista porque ele tem que ajustar a dieta. E isso nem sempre é assim, né? Às vezes a dieta formulada está certa. O difícil é fazer ela chegar de fato para a vaca, né? Sem na boca do animal do jeito que precisa, misturada da forma correta, né? Sim. Aquilo tudo. E é importante a gente pensar nisso que você falou, vou só reforçar. É uma questão de rebanho, não é uma questão de indivíduo, né? Sim. Então, você pega uma vaca que por algum motivo ela está doente, você pode chegar lá, ela está cagando seco mesmo, né? E você fala assim, meu Deus do céu, a minha dieta está errada. Não, ela é simplesmente uma desidratação, ela é um animal que está doente, né? Ao passo também que você tem isso para o outro lado também. Você comentou sobre umas fezes líquidas, né? Você falou sobre as bolhas, né? Se você começa a olhar nas fezes também muito bolha, quer dizer que você tem uma fermentação incompleta, não é isso? Fala um pouco para a turma. Se eu tenho muitas bolhas nas fezes, quer dizer que está tendo fermentação no intestino grosso. Ou seja, está passando muito amido para o intestino grosso, pode ser que tenha um excesso de amido na dieta. É interessante porque eu comentei um pouquinho sobre a inflamação, depois a gente pode entrar mais nesse ponto. Mas a inflamação que deriva de acidose, ela pode estar vindo inclusive do intestino. Tem algumas evidências que mostram que o risco é maior no intestino, porque o rumen tem um epitélio, é uma parede mais preparada para lidar com esse acúmulo de ácido, com essas toxinas bacterianas que estão ali no meio, enquanto o intestino nem tanto. Então, se está chegando, né, mais amido para o intestino grosso, eu tenho um risco maior. E também muco nas fezes pode indicar acidose. Muco é mais preocupante ainda, que quer dizer que o epitélio intestinal está danificado mesmo. Mas o score de fezes ajuda bastante. E o que eu quero é maximizar a porcentagem de vacas com o score 3. Eu tenho que ter um pouco de senso crítico também, porque às vezes eu tenho um lote que está com 50 de média, e aí para atender a exigência daquele animal, eu vou ter que trabalhar com energia mais alta. E aí, pode ser que o score de fezes caia um pouco. Eu não quero, como eu já falei, não quero todas as vacas no lote com score 2. Mas, inevitavelmente, uma parte do lote vai estar com score 2. Eu não consigo controlar todo mundo. E não é nem que você queira isso, né? É inevitável para poder atingir o resultado que você precisa naquele grau de produtividade do animal, né? Sim. E acho que é legal comentar nesse ponto, que imagina o desafio para o nutricionista. Às vezes ele tem que formular uma dieta para um lote que tem vaca dando 60 litros e no mesmo lote tem uma vaca dando 30. Então, assim, é lógico que ele vai formular para tentar atender a maior porcentagem possível de vacas no lote, sem esquecer do custo também, né, associado com o uso de concentrados. Mas o consumo dessas vacas é muito diferente. Então, às vezes, o que é uma dieta tranquila para uma vaca de 30 litros, para uma vaca de 60, no consumo muito mais alto dela, vai ser muito mais amido no rumen e pode ser que isso cause algum distúrbio digestivo, né? Então, é sempre esse desafio, assim, a gente alimenta o lote, mas muitas vezes o problema vai aparecer numa vaca ou outra, né? Já escutei falar de uma teoria sobre isso, né? Que você fazer uma dieta única e a vaca que tem uma maior produtividade acaba comendo mais que a outra, e isso seria mais ou menos ali um balanceamento no meio do caminho. Já escutou falar sobre isso? O que você me fala? Já, esse tema ele é um pouco polêmico, assim. A minha visão é que eu não gosto de dieta única. Eu acho que, assim, até escutei isso de um amigo nutricionista, uma palestra recentemente, e eu concordo plenamente com ele. O que limita o número de dietas na fazenda é o número de vagões que consegue passar por dia. Se eu tiver num rebanho a pasto, por exemplo, que cada vaca come seu concentrado na ordenha, se o produtor quiser, ele pode dar um tanto de concentrado diferente para cada vaca do rebanho. Arruma um jeito de marcar cada vaca lá, né? Arruma vasilha de tamanho diferente e consigo tratar por vaca, que seria o mais preciso possível. O robô, por exemplo, quando tem ordenha robô, eu consigo estipular uma quantidade de concentrado para cada fase da lactação, que é uma coisa que ajuda na precisão da dieta também. E esse conceito de que a vaca regula no consumo, ele é válido. Isso acontece, mas não em todos os casos. Então, por exemplo, e não é incomum de acontecer isso no dia a dia de fazenda,
tem uma fazenda que tem o lote final de lactação está com 20 de média e o lote 1, né, com produção mais alta, está com 50. Todo mundo consumindo a mesma dieta, inevitavelmente, ou eu vou penalizar as vacas de alta, ou eu vou superalimentar as vacas de baixa, engordando as vacas de baixa, e isso vai causar um monte de problemas depois na futura lactação dela, né? Aumenta o risco de cetose no pós-parto, enfim. Vai causar uma cadeia de problemas para frente. Além de que vai aumentar muito o custo. Eu estou dando uma dieta, às vezes formulada para 50, para uma vaca de 20. Então, assim, é fácil pensar que isso vai ter um custo muito alto e desnecessário, né, para aquelas vacas. Então, eu não gosto de dieta única. Inclusive, se for para usar dieta única, se for um rebanho muito padronizado geneticamente de produção alta, é menos pior do que um rebanho que não é tão homogêneo, né? Porque aí eu vou ter uma produção de leite mais padronizada dentro do rebanho. Mas, enfim, acho que mesmo em fazendas com genética muito boa, as oportunidades de formular dietas diferentes são boas. Por exemplo, se eu quero investir num aditivo que tem custo alto, mas ele tem um bom potencial de retorno, por exemplo, um aminoácido protegido. Se eu usar dieta única, eu só tomo uma decisão de ou coloco no rebanho todo, que muitas vezes não vai ser viável, ou não coloco. Se eu tenho dietas, tem um lote pós-parto, tem um lote 1 que está com média mais alta, eu consigo direcionar o uso desses aditivos. Então, para nutricionista, né, pensando no nutricionista, dividir lote é sempre melhor. A gente vê na prática mesmo, né? Principalmente fazendas menores e médias, assim, pequenas e médias, você divide lote, acontece duas coisas, né? Ou o gado aumenta a produção com a mesma ração, ou você diminui a quantidade de ração e tem o mesmo volume, né? E isso em vaca de alta produção, acho que é um pouco diferente, mas segue mais ou menos a mesma linha, né? Lógico que quanto mais individualizado for a nutrição, melhor, né? Isso aí com certeza. Eu queria que você falasse um pouco disso também, que já chegaram com a questão econômica, de você fazer uma só, tem todo um âmbito aí que não é só técnico, né? Mas era mais ou menos isso aí mesmo que eu tinha imaginado de você falar mesmo, né? Uma outra coisa que eu queria conversar com você, você falou algumas vezes disso já, né? A questão do amido e a questão da granulometria do milho, mas se ele é úmido, se ele é grão úmido, se ele é seco. Explica um pouco para a turma por que isso influi tanto quando a gente fala de acidose. Certo. Então, assim, para contextualizar, o amido é um carboidrato de rápida degradação, né? O que significa que ele vai causar um acúmulo de ácidos no rumen mais rápido do que fibra, por exemplo, que também é um carboidrato, mas ela vai degradar muito mais lentamente no rumen. Isso aumenta o risco de acidose. E o amido, inclusive, ele pode levar à formação de ácido lático que causa acidose clínica, né? Mas aqui pensando mais no contexto de acidose subclínica, que é o mais comum de acontecer em condições de dietas de vaca de leite, né? Que não vou passar muito de 30 de amido na dieta, ela está no risco maior de acidose subclínica. Esse amido fermentando vai causar acúmulo de ácido, abaixo do pH ruminal. Se a vaca ficar com esse pH ruminal, aí depende da referência que vai olhar, mas eu gosto de olhar quando o pH ruminal está abaixo de 5,8. Por mais que 300 minutos por dia, 300 minutos ou 5 horas por dia, inclusive é o que a gente usa nos experimentos para definir a acidose subclínica, essa vaca é considerada como um caso de acidose subclínica. E o amido é uma das coisas mais importantes para isso, né? Eu vou ter que olhar a relação entre amido e fibra longa, mas falando primeiro do amido, e é uma questão bem prática, porque depende se aquele grão está seco, como você bem já elaborou na pergunta, né? Depende se ele está seco, depende de como é que foi a moagem desse grão, se ele está fino ou se ele está mais grosso, depende do processamento, se ele foi ensilado ou não, né? Se ele é reidratado, se ele é grão úmido. Então, se ele é floculado, menos comum no Brasil, mas acho que para gado de leite é bem comum, mas floculado tem a degradação lá em cima, vai degradar mais rápido. E isso influencia muito no risco de acidose. O floculado aí para a turma é como se fosse os sucrilhos do seu menino, né? Isso é caro e para justificar Eu já vi algumas rações comerciais, às vezes ração de torneio, por exemplo, tem milho floculado. É justamente para dar o máximo de energia possível para a vaca, né? É comum em confinamento muito grande de gado de corte, que aí você tem um giro de capital muito grande que justifica o investimento num floculador, né? Para gado de leite, eu não sei se alguma fazenda no Brasil tem, eu não conheço nenhuma que tem. Mas, enfim, só para exemplificar os dois extremos, né? Um extremo pior seria o milho seco moído grosso, moagem bem grosseira mesmo, contra um milho floculado que está no outro extremo, né? Que vai digerir mais, vai degradar mais rápido. Mas é muito importante considerar essa degradação do amido para formular dieta.
Porque eu posso olhar o teor de amido total da dieta, ou eu posso tentar estimar o quanto aquele amido vai de fato degradar no rumen. E esse é o número mais interessante para avaliar risco de acidose. Isso, inclusive, é muito relevante para a silagem de planta inteira de milho. É por isso que a gente fala tanto em quebrar o grão. Por que tem que quebrar o grão da silagem? Justamente para que a vaca consiga tirar a energia daquele amido que está presente no grão da silagem. Se o grão estiver inteiro, a degradação dele, consequentemente, vai ser menor. Tempo que o silo ficou fechado também, né? Às vezes acontece em fazenda também, em fazenda é sempre difícil isolar a causa de alguma coisa, né? Porque muda sempre mais de uma coisa ao mesmo tempo. Mas, por exemplo, eu estava usando um silo que ficou fechado por 6 meses, ele acabou, aí eu entrei no silo desse ano que ficou só um mês fechado. Cai leite, com o mesmo teor de amido nas duas silagens, parecidos. Provavelmente porque o amido da silagem que ficou fechada por menos tempo degrada menos, né? Consequentemente, a vaca vai tirar menos energia daquilo. Grão reidratado ou grão úmido, a questão de ensilar, né, o milho grão mesmo, concentrado, a ideia é justamente aumentar a degradação desse amido. Porque com isso eu ganho eficiência alimentar, né, eu consigo tirar mais energia. Eu não quero fornecer milho para a vaca para ela excretar milho nas fezes depois, aquela que ela consiga digerir aquele milho. E aí a questão na ensilagem, né, espera-se que aconteça degradação de prolaminas, que são as proteínas que protegem os grãos de amido. E com isso a microbiota vai conseguir acessar o amido, consequentemente vai chegar mais energia para a vaca depois, né? Mais propionato chegando no fígado. Só que ao mesmo tempo que isso é ótimo do ponto de vista da dieta, porque a vaca vai ficar mais eficiente energeticamente, isso também aumenta o risco de acidose, porque esse amido está degradando mais rápido no rumen, vai acumulando mais ácido. Então é sempre importante considerar isso, né? Às vezes quando eu vou passar para um reidratado ou para um grão super processado, né, que foi moído fino, foi estocado adequadamente, né, ficou o tempo necessário, a fermentação foi boa, às vezes eu até abaixo o teor de amido da dieta, pensando em minimizar esse risco, né? E a vaca mantém a produção de leite e produz o mesmo tanto, né? É nesses momentos que a gente consegue ver a eficiência econômica. E às vezes é até complicado, porque tem muitas fazendas começaram a utilizar automotriz. A gente fez até um levantamento ano passado em 130 confinamentos de Minas Gerais, em parceria com Viçosa. Dessas 130 fazendas, acho que eu fui em umas 90 com eles, porque depois eu tive que voltar para cá, que tinha outras demandas aqui em Lavras. Mas mais da metade das fazendas estão colhendo com automotriz. Eu não vou lembrar o número exatamente agora, mas eu sei que é mais do que a metade. Ou seja, a automotriz já é muito relevante. E com isso, o pessoal passou a colher milho mais tarde, né, já que agora eu consigo processar bem, vamos deixar a planta acumular mais amido. Mais amido, isso. E aí começou até a ficar difícil de balancear a dieta, porque agora a silagem foi bem processada, ela tem alto amido e eu ainda tenho que usar o reidratado que está na fazenda. Então agora é muito amido degradável chegando para o rumen da vaca, né? A gente começou a ter uns desafios com isso. E não existe tanta pesquisa com isso, mostrando qual que é a proporção ideal de milho seco e milho úmido na dieta, por exemplo, no concentrado. Mas eu tenho tentado trabalhar em conjunto, fubá com milho reidratado. Exatamente, né? E aí só para o pessoal... Só para o pessoal entender aqui, né? Se eu uso milho reidratado e se o amido está na silagem daquele milho, é como se fosse o reidratado, né? Uhum. A gente chega no mesmo ponto, ele é degradado mais rápido no rumen e tem amido mais rápido sendo degradado. O seco demora um pouco mais. Então, em termos de tempo, né? No rumen do animal, o que é úmido, ele degrada primeiro, o outro ainda está esperando um pouco. Quando esse, entre aspas, acaba, o outro começa. E aí você tem mais ou menos o mesmo nível de ácidos, de tudo que tem ali no rumen para tentar trazer o pH para mais contínuo, né? Mais na mesma proporção dentro do rumen, né? Sim, a ideia é sempre buscar esse balanço, né? Uhum. Criar um sincronismo de nutrientes perfeito no rumen vai ser impossível. Mas se eu puder melhorar um pouco isso, né, pro animal, melhor. Com certeza. Então, beleza. Pra vocês terem uma noção aí da importância de uma dieta bem balanceada, né? E você comentou um negócio que eu achei muito interessante também, né? Mudou qualquer coisa na fazenda, vamos chamar o nutricionista para fazer alguma mudança, né? E até isso tem que tomar cuidado, né? Porque a gente sabe que vaca é de rotina, rumen demora, não sei que número que você tem na cabeça, o que eu tenho é em torno de 30 a 50 dias para reequilibrar uma nova dieta na microbiota e tudo mais, né? Depende muito do tipo de mudança, mas é sempre assim, para estragar em um dia e para recuperar são muitos dias. Então é difícil. Então até isso tem que tomar cuidado, né? Até a mudança tem que ser gradativa para você ter certeza que não vai ter problema com aquele animal, né?
Mas com certeza uma dieta balanceada é bem importante por causa disso. Passamos em grão úmido, passamos em grão seco. E que outras alternativas a gente tem no mercado como polpa cítrica, por exemplo? Eu acho que seria bacana você falar um pouco disso também, para que a gente evite essa acidose através de outra fonte de energia. Certo. Então, assim, ainda do lado concentrado, né, acho que a gente vai pode entrar na fibra depois. Sim. Mas ainda do lado do concentrado, da energia do concentrado, uma das formas de tentar minimizar o risco de acidose, pensando quimicamente mesmo na dieta, nem estou pensando em tamanho de partícula ainda, é colocar outra fonte de energia que não seja amido. Porque o amido ele vai produzir ácido lático, né, ele pode abaixar mais o pH ruminal, e aí com isso, polpa cítrica entra muito bem na dieta, casquinha de soja entra muito bem na dieta. São alimentos um pouco diferentes, comparando um com o outro, mas os dois vão ter uma função parecida, que é aumentar a energia sem necessariamente aumentar amido. É importante considerar que é possível causar acidose com polpa cítrica. A polpa cítrica é rica em pectina, que muitas vezes vai degradar até mais rápido que o amido. Mas o perfil fermentativo que ela gera é um pouco menos pior do que o amido. Então consigo tirar um pouco de amido da dieta. E casquinha de soja também é bem interessante porque ela é rica em FDN digestível, né? Então vou colocar uma fibra de alta qualidade que vai ser aproveitada pelo animal como energia. Então, sempre que possível, né? Quando a fazenda consegue comprar, não está num custo muito alto, é interessante colocar polpa cítrica ou casquinha de soja. Geralmente coloca um ou outro. E é muito questão de preço mesmo, de custo. As duas entram muito bem na dieta tanto de vaca de baixa produção quanto de alta. É interessante pensar nisso também, não só por conta de acidose, mas se eu tiver amido muito alto durante toda a lactação, inclusive é um dos problemas que a gente estava falando de dieta única, né? Vou começar a engordar a vaca. E com isso, às vezes, é legal abaixar um pouco o teor de amido, né? O amido, ele gera uma sinalização hormonal de que para a vaca engordar, né? Para ela acumular a reserva corporal, a partir daquele ponto que ela não está mais tão estimulada a produzir leite, que seria a fase inicial da lactação. Então, por isso seria legal também incluir polpa cítrica e casquinha de soja. Ajuda na dieta, né? A casquinha de soja tem um pouco de proteína também, né? Assim, no geral, né? A não ser que eu esteja incluindo ingredientes ruins, mas a gente não vai fazer isso com vaca lactação. Quanto mais ingredientes bons eu tiver na dieta, pensando em número de ingredientes mesmo, geralmente melhora a dieta. Porque eu consigo combinar coisas diferentes, né? Pensando nessa questão de melhorar o perfil fermentativo do rumen, até se for expandir para nutrição proteica, chegar a um perfil de aminoácidos melhor no sangue da vaca. Então tem inúmeras vantagens de combinar ingredientes, inclusive para acidose. Você tem mais opção, né? Mais opção. Você tem mais carta na manga para poder brincar, né? É aquela conversa que a gente tem, né, com criança muitas vezes. Como é que tá a cor do seu prato? Seu prato tá colorido? Quer dizer, tem ingredientes diferentes ali, né? Um vai complementando o outro no fim das contas. E para a vaca não é muito diferente disso. Eu já vi isso assim, né? Na época que eu dava assistência, né? Olha, o produtor chegava e falou, eu quero que você faça para mim uma dieta incrível. Eu falei, beleza, o que nós temos? Né? Silagem, milho, soja e núcleo. Eu falei, olha, então eu acho que a gente está meio agarrado aqui. Precisamos de colocar mais algumas coisas, né? Sim. Então, já falamos sobre o amido, que é o importantíssimo quando a gente fala de acidose. A gente já falou da questão do milho úmido, né? Do grão úmido e ele seco. A gente já falou de alternativas de casquinha de soja e de polpa cítrica, como outras fontes de energia que não sejam de amido também. Então, acho que na parte de concentrado no geral, a gente consegue fechar nisso aí, não consegue? Sim, concentrado. Vai ter um concentrado que vai ser importante do lado da fibra, mas a gente comenta dele. É isso aí, que agora vamos falar do outro lado também, que eu estou para te falar que às vezes eu acho que é até mais importante da gente ver do que o concentrado em si, né? Com certeza. Apesar de mais importante, a gente tem menos controle depois que deu algum problema, né? Porque ração você compra, descompra, vê o que dá para fazer. Agora, com fibra depende do que você tem disponível, o que você fez na sua casa, né? Vamos falar um pouco sobre isso? Primeiro sobre tamanho de fibra? Pode ser. Vamos lá. Assim, uma questão muito importante, como o Daniel estava falando, né? Extremamente relevante para a acidose, é fibra longa na dieta. Contextualizando um pouco, por muitas décadas, a gente mensurou FDN, que é uma maneira muito boa, quimicamente, de quantificar a fibra, que basicamente tentando representar o que degrada lentamente no rumen. Então, concentrados, né, carboidratos não fibrosos, vão degradar rapidamente, não concentrados, né, não é sinônimo de carboidrato não fibroso, mas especificamente carboidratos não fibrosos vão degradar rapidamente, enquanto carboidratos fibrosos, FDN, vai degradar lentamente. Essa é uma primeira diferenciação muito importante dentro de análise de carboidratos para ruminantes. Só que formular dieta para FDN
muitas vezes não vai explicar muita coisa de pH ruminal, não vai explicar saúde, não vai explicar a gordura do leite. E aí o que a gente começou a aprender, né, ao longo dos anos, com vários trabalhos, inúmeros trabalhos, a gente, eu digo, a comunidade científica do mundo inteiro, né, não é a gente aqui na UFLA, não, mas o que a comunidade científica aprendeu é que eu preciso considerar o tamanho de partícula. E aí a conversa fica um pouco complicada, porque meio que cada um faz isso de um jeito, sabe? Tem gente medindo fibra acima de 1,18 milímetros, medindo acima de 4 milímetros, medindo acima de 8 milímetros, que é a medida que eu uso, e tem alguns dados de meta-análise na literatura mostrando que é a medida que melhor explica ruminação, mas ainda existe discussão em torno disso. E é por isso, né, caso você não saiba por que as pessoas ficam andando com peneira no campo, peneirando silagem, é justamente uma maneira de quantificar essa fibra longa, né? Aí eu tenho o FDN da minha amostra e eu tenho a distribuição de partículas dela, eu consigo calcular o que a gente chama de FDN fisicamente efetivo, que é um número muito importante para a acidose. O recomendado é formular dietas em cima desse número. Em alguns lugares do mundo, por exemplo, Estados Unidos, se pegar a última versão do NASEM, né, que foi lançada em 2021, a recomendação do NASEM continua em cima de FDN de forragem. Tem até uma tabelinha lá no livro que fala, para tanto de amido você tem que ter tanto de FDN de forragem, buscando um balanço entre as duas coisas. Mas na realidade brasileira isso não funciona muito bem. Por que eu acho que talvez isso funcione bem para eles lá? Porque todo mundo colhe silagem com automotriz, já há muito tempo, e o processamento de silagem deles está muito na frente do nosso, né? Todo mundo se preocupa com o tamanho de partícula, né? Não vai ter muita gente picando silagem fina. E aqui no Brasil, muitas vezes a gente é obrigado a picar silagem fina, porque é a máquina que eu tenho disponível na fazenda, né? E aí, nesse caso, considerar o tamanho de partícula da fibra pode fazer uma diferença muito grande na dieta. Porque, olhando só teor de FDN, a dieta pode estar balanceada, mas quando eu vou ver FDN fisicamente efetiva, a dieta não está balanceada. Ela está causando um risco muito grande de acidose. Aí eu começo a ver gordura do leite baixa, problema de casco, enfim, outras coisas que estão associadas com a acidose. E é por isso que a gente precisa da peneira, e tendo a peneira, né, chegando no número de FDN fisicamente efetivo bom, e para fazer isso, ou eu preciso processar muito bem a silagem, ou depois eu vou ter que tentar intervir de alguma forma que geralmente não é barata. Mas primeiro, né, voltando um pouquinho, preciso da peneira no dia que eu estou colhendo silagem, para tentar chegar numa meta boa de silagem. O que eu tenho buscado com ensiladeira convencional, estacionada por trator, é no máximo 30% das partículas no fundo da Penn-State, aí usando as peneiras de 19 milímetros no topo, 8 milímetros no meio e o fundo, sem usar de 4 milímetros ou de 1,18. Né? Tem outras formas de fazer, mas eu estou fazendo assim. Que, inclusive, essa que a gente aprende em aula com o professor Marcos na UFLA, ele fala muito desse número de 30%, no máximo 30% no fundo, e se eu tenho automotriz, no máximo 20% no fundo. Tem que tomar muito cuidado com essas regras, né? Porque nada é muito fixo assim. Isso aí é uma diretriz, para eu pensar um pouco. Se a minha silagem dando 50% no fundo, ela está muito fora. Mas às vezes um 35%, um 40%, né? No caso da ensiladeira comum, vai ser aceitável. E o que eu tenho que considerar na hora de definir esse número de porcentagem no fundo? Primeiro, acho que mais importante de tudo, eu tenho outra fonte de forragem na dieta? Ou a minha silagem de milho vai ser minha única fonte de fibra de forragem? Se eu vou colocar a vaca uma parte do dia no pasto, por exemplo, já perde bastante a importância desse processamento da fibra da silagem. Aí eu quero processar o máximo possível o grão mesmo e não vou preocupar tanto com o tamanho de partícula da fibra, porque a vaca vai ter uma outra fonte de fibra longa. Agora, se eu quero tirar leite em confinamento e se silagem de milho é a única fonte de forragem, eu tenho que acertar no processamento da silagem. Porque senão eu vou conviver o ano inteiro com tamanho de partícula inadequado na dieta, né? E problemas acontecendo por conta disso. Segundo ponto, além de uma outra coisa que eu falei que ia chegar no concentrado fibroso, né? Além de uma segunda fonte de forragem, eu posso pensar em incluir caroço de algodão. E aí vai depender muito do custo dele. Mas num custo interessante, né? Aí vamos dizer, hoje deve estar girando em torno de 1,70 kg de matéria natural. Depende do contrato que a fazenda está fechando, mas o produtor maior consegue comprar até por 1,40 às vezes. E ele ajuda muito na fibra fisicamente efetiva da dieta. É o único concentrado, se eu for considerar a silagem de espiga concentrada, ela também é, mas é bem menos comum, né? Mas o caroço de algodão é o único concentrado que traz fibra fisicamente efetiva. Então, se eu tiver um custo legal para incluir, às vezes, 3 kg de caroço por vaca dia na dieta, né?
mais ou menos uns 8%, 10% da matéria seca, olhando, lógico, para a dieta como um todo, né? Não estou falando que é para colocar fixamente 3 kg de caroço, mas assim, se eu conseguir colocar 3 kg de caroço dentro da fórmula da dieta, isso me ajuda muito na fibra fisicamente efetiva. Ajuda, às vezes, a consertar um pouco da minha deficiência com a silagem fina. Ele não vai ter o mesmo poder de estimular a ruminação, de, né, estimular a motilidade ruminal, que a gente precisa da fibra longa, porque tem uma fibra de forragem, mas ele vai ajudar bastante, né? Tenho visto isso entrar muito bem na dieta. Uma outra que eu já usei também mais ou menos nessa linha assim, gado, lógico, a gente tem que levar isso em consideração, né? Nutrição, quanto mais produtiva a vaca, mais ajuste fino e mais difícil é você fechar uma dieta, né? Mas como a gente tem produtor de tudo quanto é tipo aqui, né? Experiências também com produtividades menores, eu acho que é uma coisa interessante. Eu já dei assistência numa fazenda, por exemplo, que deu ver a seca, no Goiás a mesma coisa, faltou fibra. Tinha muito pouca braquiária, né? E assim, eu entrei com doses violentas, né? Eu entrei com 10 quilos, 8 quilos de casquinha de soja, mais o gado a pasto para conseguir atravessar aquela seca, né? Então, a casquinha de soja ainda tem um pouco também dessa função, né? De fazer o match ruminal para poder gerar uma certa ruminação nesse animal também, né? Sim, até uma linha de pesquisa interessante, assim, dietas de alto subproduto. Às vezes existe um motivo econômico para eu querer tirar leite sem utilizar tanta forragem. Inclusive tem linha de pesquisa fora do Brasil nisso. É bem mais desafiador do que trabalhar com nível de forragem adequado, mas é possível. É possível. Tem que pensar muito bem na estratégia, né? Vou entrar talvez com mais aditivo, né? Algumas coisas para ajudar a segurar, mas possível é. As vacas, elas são bem resilientes, né? Elas conseguem se virar bem em muitas situações. Não que isso seja motivo para a gente não fazer o melhor possível para elas. Porque se você estiver explorando muito a resiliência do animal, com certeza você não está sendo muito eficiente economicamente, né? Porque ela vai começar a dar outros problemas. Mas que elas conseguem se adaptar, muitas vezes conseguem. É aquela história, né? Você vai criar frango de corte, você chegou o pintinho, você já tem o manual do que você vai fazer até o dia que ele sai da sua granja, né? E tá ali, se você errou alguma coisa no manual, não vai dar um problema danado, se não matar tudo, mata grande parte. Vaca não, vaca você consegue ainda fazer algumas coisas no meio do caminho, uma ajeitadeira, ela de uma forma ou outra, ela sobrevive lá na frente, né? Isso realmente, essa resiliência, eu acho que é bem interessante mesmo. E do outro lado também, já está caindo um pouco mais em desuso, mas eu acho bacana a gente falar também, por exemplo, da cana, né? Sim. Tem que ter um FDN alto, mas você não precisa de uma fibra longa para ela, né? Na verdade, quanto mais moída, melhor ela fica na dieta, né? Sim, o caso da cana é um pouco diferente, e esses números que eu falei, eles servem para silagem de milho, mas não servem para outras forragens. Talvez para algumas gramíneas tropicais a gente use parecido da forma que usa para o milho. Mas para a cana, a questão é que o FDN dela degrada tão lentamente que aí eu tenho que moer ele o mais rápido, o mais fino possível. Se for pó, é melhor, né? Se for pó, é melhor, porque senão a vaca vai encher fisicamente e não vai conseguir comer o tanto que ela precisa. Mas o uso realmente tem sido bem menor, mas é perfeitamente possível formular dietas até um certo nível de produção com cana também. Beleza. Na questão de fibra, eu acho que a gente já passou também, a questão que tem que ter FDN, você tem que ter fisicamente, ela tem que ter uma fibra dentro do rumen do animal para que ele consiga ruminar. Eu acho que a gente passou por isso também, tipos de fibra que a gente tem, caroço de algodão, como é que ele pode ajudar, desde que tenha todo o pelinho dele, né? Tem toda essa questão que eu acho bacana. Em termos de fibra, tem mais alguma coisa que você gostaria de pontuar aí para a turma que está escutando a gente? Eu acho que 2 comentários que são relevantes. Primeiro, eu acho que eu passei meio correndo nisso, mas detalhar um pouquinho melhor a importância da fibra, né? Então, a gente falou que com o aumento do consumo de amido, que o animal precisa para ter energia, está acumulando ácido no rumen. E o animal precisa consumir fibra longa, porque isso vai estimular a ruminação, isso vai estimular a produção de saliva. A saliva tem tamponantes que ajudam a estabilizar o pH ruminal, mas não só isso, né? Muitas vezes a gente pensa só na saliva. Mas tem que pensar a forma que o ácido graxo volátil sai do rumen. Para ele sair, ele tem que chegar na parede ruminal para ser absorvido. E uma das principais funções da fibra é justamente fazer a gente chama de match ruminal, né, um colchão fibroso no rumen, que ele empurra a parede ruminal e a parede ruminal empurra ele de volta. Isso é importante até para a digestão, para misturar a microbiota com os nutrientes que estão ali presentes. E isso também estimula a absorção de AGV.
Então, assim, na verdade, eu não quero que a vaca produza pouca GV. Ela tem que produzir muita GV para ela conseguir produzir muito. A GV são os ácidos graxos graxos voláteis, né? Que é a forma de energia com que ela consegue absorver aquilo que estava no rumen para passar para o sangue, né? Exatamente. Então a vaca tem que produzir muito, mas isso não pode acumular no rumen. E ele só pode sair por absorção, que é uma coisa que a motilidade ajuda, ou por passagem. Se ele passar por omaso, ele depois vai ser absorvido no omaso, que é uma outra coisa que a motilidade ajuda. Então é muito mais que salivação, né? A vaca precisa disso para o rumen funcionar da forma que ele foi feito para funcionar, né? Isso não, a importância disso não é pequena, né? Evolutivamente o animal evoluiu consumindo fibra, então ele não vai parar de consumir fibra só porque agora a vaca está dando 60 litros de leite. Continua precisando de fibra para ser saudável. Beleza, e como a gente tinha falado para o pessoal, né, o que a gente tem de novidades nesse mundo aí, quais são como é que as pesquisas estão vindo, que tipo de produto mesmo, o que o produtor tem na mão dele para aumentar as cartas na manga na hora de fazer uma dieta bem feita? Certo, aí assim, já pensando um pouco na questão de aditivos, né, às vezes até não aditivos, mas nutrientes que podem ter um papel mais funcional no caso da acidose, mas a acidose é um dos assuntos que está sempre em alta na pesquisa, a gente está sempre pesquisando coisas, né, nesse sentido, e boa parte da pesquisa atualmente ela é feita tentando entender os mecanismos por trás da acidose. Né? É muito mais que pH ruminal, está associada com inflamação sistêmica, e brevemente a gente fala muito de síndrome do intestino permeável ou do trato gastrointestinal permeável, que em inglês é leaky gut, e esse termo aparece nos artigos toda hora. A gente está tentando descobrir formas de melhorar esse leaky gut. O que seria isso? Esse acúmulo de ácidos, tendo contato com o epitélio ruminal ou até com o epitélio intestinal, às vezes não só ácido, mas outras condições da dieta que levam a uma perda de impermeabilidade do epitélio, do trato gastrointestinal como um todo. Então, o epitélio do TGI, né, trato gastrointestinal do animal, ele tem uma função de não deixar passar toxinas. Porque imagina, no rumen ou no intestino grosso, está cheio de bactéria, o animal tem que absorver o ácido que está sendo produzido ali porque é importante para o metabolismo dele, mas as bactérias não podem chegar no sangue de forma alguma, porque isso vai causar uma resposta inflamatória no animal. Só que em alguns casos, por exemplo a acidose, ela vai danificar essa função de barreira, que cola uma célula na outra, de forma mais simples, né? E essas células vão começar a deixar vazar toxinas para o sangue. Uma das mais estudadas é a LPS, que é uma parte da parede celular de bactéria gram-negativa. E esse LPS chegando no sangue... É o lipopolissacarídeo, né? Lipopolissacarídeo, exatamente. Chegando no sangue, ele vai causar uma resposta imune no animal, uma resposta inflamatória no fígado, vai aumentar a produção de proteínas de fase aguda, né? Por exemplo, a aptoglobina, por isso que a gente fica medindo essas coisas em experimento. Inclusive pode ser até medido em fazenda, né? Dependendo em alguns casos, pode ser útil. A questão é, toda vez que eu tenho uma resposta inflamatória, eu estou direcionando nutrientes para essa resposta e tirando nutrientes para a produção de leite. Né? Então isso tem um potencial impacto negativo grande sobre a produção de leite. E não só a produção de leite. Também uma vaca inflamada, a tendência é que ela não consiga reproduzir. Né? Isso tem alguns trabalhos mostrando que tem efeitos sobre o problema de casco. Isso é discutível, né? Tem outras coisas que vão afetar muito mais problema de casco do que isso. Por exemplo, faz pé dilúvio ou não, faz cascaamento preventivo ou não, mas... A própria broca, né? Então, assim, não estou falando que a acidose é a causa dos problemas de casco, mas é um dos fatores, né? Tudo em vaca, a maioria das coisas é multifatorial, né? Mas a questão é que eu não quero essa resposta inflamatória acontecendo com a acidose. Então, boa parte dos aditivos hoje em dia tem focado nisso, né? De evitar essa síndrome do intestino impermeável. E aí isso pode ser tanto controlando o pH ruminal, às vezes já tem até aditivo que liga com esse LPS no sangue, da mesma forma que o adsorvente liga com a micotoxina, tem alguns produtos que propõem que eles ligam com o LPS no sangue e diminuem a toxidez que está vindo de um leaky gut, né, um eventual leaky gut do animal. Mas eu acho que os mais usados ainda nas fazendas são os clássicos, que são do carbonato de sódio, né? A maior parte da pesquisa com carbonato de sódio é na década de 80 e 90, tem alguns trabalhos antigos. Né? Ele não vai fazer milagre, não vai resolver o problema de falta de fibra longa totalmente, mas ele tem alguns mecanismos interessantes, né? De ajudar a aumentar um pouco o pH ruminal. Tem trabalho mostrando, isso é bem interessante o mecanismo, porque
tem trabalho mostrando que o bicarbonato de sódio aumenta o consumo de água. É esperado, né? A vaca está consumindo mais sódio, ela vai urinar mais e vai consumir mais água. A gente acabou de falar que os ácidos saem do rumen ou por absorção ou por passagem. E se a vaca aumenta o consumo de água, isso também aumenta a taxa de passagem. Então isso pode ser que ajude, né, a limpar ácido do rumen de forma mais rápida. Né? E isso é bem interessante, esse mecanismo. Eu escutei um nutricionista que foi aqui da UFLA também, hoje em dia está lá em Goiás, ele comentou muito isso, né, que o bicarbonato de sódio como um regulador de pH e tudo mais estava muito mais ligado ao consumo de água do que efetivamente como algo um pouco mais alcalino ali que vai tender a neutralizar aquele ácido, né? Porque se fosse para fazer isso com bicarbonato, tinha que ser uma quantidade absurda de bicarbonato para poder chegar nesse ponto. É mais ou menos nessa linha? Eu acredito que sim. Não acho que exista consenso sobre isso, mas acredito que sim. Até porque se você parar para fazer conta, o tanto de bicarbonato que fisiologicamente chega no rumen via saliva é muito maior do que o bicarbonato que eu consigo colocar na dieta. Às vezes eu vou colocar no máximo em 1% da matéria seca da dieta com bicarbonato de sódio. Isso é muito menos do que a vaca todos os dias salivando já consegue fazer chegar de bicarbonato no rumen, né? Que também age como um agente tampão. Um tamponante, E o óxido de magnésio, tenho gostado bastante de utilizar o óxido de magnésio também. E ele é interessante porque o bicarbonato é um tamponante, o que significa que ele torna o pH mais resistente à mudança, enquanto o óxido de magnésio é de fato um alcalinizante, ele aumenta o pH ruminal. A definição já é diferente. E teoricamente, até para fazer umas contas de química em cima disso, já fiz um pouco isso, mas teoricamente o óxido de magnésio sobe mais o pH ruminal do que o bicarbonato de sódio numa dose menor, né, que normalmente é o feito comercialmente. Né. O melhor dos mundos, quando eu estou numa dieta desafiadora, é combinar os dois. Mas vai ter um custo associado com isso e começa a ocupar espaço na dieta também. Então, se eu colocar 1% de bicarbonato de sódio de 0,4%, 0,5% de óxido de magnésio, eu ocupei 1,5% da dieta só com tamponante alcalinizante. Eu quero ocupar o mínimo possível com isso para ter a segurança de ter alguma coisa ali, mas ter espaço para colocar outros nutrientes também. Né? Isso é uma coisa que a gente conversa pouco, mas cada vez que eu ocupo espaço da dieta com algum aditivo, o restante da fórmula da dieta fica mais cara, porque ela tem que ficar mais concentrada. Tem que colocar o mesmo tanto de nutriente num espaço menor, ou seja, eu vou ter que trabalhar com coisa mais cara para conseguir atender a exigência da vaca. Então tem um custo associado. Hoje em dia, o custo da dose de bicarbonato de sódio está em torno de R$1, depende do valor que está chegando na fazenda da dose que eu vou usar, mas de 1 a 1,30, enquanto o custo de óxido de magnésio está a 30 centavos, 40 centavos por vaca dia. E eu tenho observado, no meu experimento a gente viu um efeito de óxido de magnésio não, uma outra fonte de magnésio, fosfato de magnésio, em comparação com o óxido, em dose diferente, aumentando o teor de gordura do leite. A gente não viu o efeito em pH ruminal, como é que a pesquisa é complicada. A gente viu diferença só em pH das fezes, mas a gente viu uma diferença na digestibilidade de extrato etéreo, então a gente ainda está explorando um pouco esse mecanismo. Pode ser que ele influencie um pouco na digestibilidade dos lipídios, chegando lá depois, então bem fora do que a gente esperava na hipótese, que era trabalhar com acidose. Mas em fazenda tem sido comum colocar óxido de magnésio e observar um aumento de gordura do leite. Talvez por pH ruminal, talvez por esse outro mecanismo que a gente está entendendo ainda. Mas a questão tem vários trabalhos mostrando aumento de pH quando aumenta o magnésio da dieta. Né? Sai de 0,2% da matéria seca ali e chega no 0,4%. O 0,2% teoricamente atende a exigência do animal. Mas existe um benefício adicional ali de trabalhar com ele. Se você suplementar mesmo, né? E um custo-benefício bem interessante. E aí tem vários outros produtos no mercado. Farinha de algas talvez seja um dos mais utilizados também. Tem muito menos trabalho com farinha de algas do que tem com bicarbonato de sódio e óxido de magnésio, mas tem trabalhos com farinha de algas, mostrando que é efetivo também para controlar pH ruminal. Tem muitos núcleos comerciais que estão trabalhando com farinha de algas, e é interessante porque você trabalha numa dose mais baixa que o bicarbonato também, então abre espaço na forma. Pode ser utilizado também. Leveduras aí tem que ver qual levedura, qual cepa específica está sendo utilizada, mas tem muita pesquisa com leveduras. Leveduras fazem muito mais coisa do que minimizar risco de acidose, mas é interessante também. Geralmente tem um custo-benefício legal. Para casos de rebanhos que estão com risco de acidose clínica, por exemplo, vaca que come muito concentrado na ordenha.
E nesses casos eu procuro trabalhar com inibidor de Streptococcus bovis mesmo, que é um dos principais formadores de ácido lático no rumen. Nesse caso, por exemplo, a monenzina ajuda bem, né? Já muda um pouco a lógica, fica quase com uma lógica de dieta de exterminação, né? Não que a fórmula da dieta seja parecida, mas o desafio no rumen talvez seja, porque é muito concentrado de uma vez. E se a gente pode lançar a mão de todas as opções, né? Eu acho que tá certo mesmo. E isso, para a gente terminar a nossa conversa aqui, né? Você comentou um pouco sobre isso aí na questão de aumento de gordura, né? Mas um dos sinais clínicos mais comuns que o pessoal fala assim, baixou gordura no leite, então é acidose, já olha sobre isso, né? Se você puder falar um pouco mais sobre isso, eu acho bacana. Eu já vou falar aqui do nosso lado, daquilo que a gente aprendeu ultimamente, que a gente prega muito isso através da MilkSat, é que uma das causas, por exemplo, de baixa de gordura que a gente tem que olhar com carinho, porque você conserta de um dia para a noite, com relação à máquina de ordenha, né? A quebra de gordura pela falta de dimensionamento da máquina, que faz com que o leite, na hora que ele chega na unidade final ou no tanque de forma batendo, né? Ele acaba soltando essa gordura que fica aquelas pelotas de gordura em cima do tanque, né? Mas isso já não é na vaca. Quando a gente fala da vaca, o que você pode trazer para a gente de informação nesse sentido? Certo, esse ponto é bem interessante e é multifatorial, né? Tem muitas coisas que influenciam no teor de gordura. Começando pela análise. Então, assim, se o seu dado de gordura do leite é do tanque e ele foi coletado uma vez só no mês, toma cuidado com ele, não confia tanto assim não, sabe? Inclusive, assim, é uma coisa que a gente tem que começar a pensar mais no Brasil. Às vezes, produtores profissionais, tecnicamente muito bons, e o pagamento dele é definido por uma ou duas amostras no mês, né? O leite do mês inteiro, né? Milhares de litros de leite, uma amostra definiu o preço do leite e pronto. E que se deu alguma coisinha errada por qualquer motivo e tem um monte de trem para dar errado no meio do caminho, né? Ela Pode ali te condenou, coleta, né? Nossa, aí tem 1 milhão de coisas que podem dar errado. Não agitou antes de coletar, coletou de forma errada, né? Às vezes algum erro até do laboratório mesmo. É mais difícil ser do laboratório do que na coleta, mas eventualmente pode acontecer. Então, assim, primeira coisa, será que o número que eu tenho de gordura do leite ele é condizente com a realidade? E nesse ponto, eu acho que a análise individual ela é bem importante. Assim, quando a fazenda... Muitas fazendas fazem CCS individual todo mês e não fazem sólidos. E aí, nesse caso, se eu fosse recomendar alguma coisa para esse produtor, eu recomendaria fazer análise de sólidos. Se a gente for ver o custo disso em relação à receita da fazenda, é muito baixo. Inclusive, hoje em dia, a gente tem a ferramenta de não só avaliar teor de gordura, mas avaliar perfil de ácidos graxos do leite. Tem mais de um laboratório no Brasil que já tem isso disponível. E isso ajuda muito a pensar na dieta. Não vai ser o que vai resolver e falar, não é possível só olhar o perfil de ácido graxo e falar, está acontecendo isso. É um a mais, né? É um sinal a mais, é uma ferramenta a mais para a gente poder tomar a decisão, né? É uma ferramenta muito boa para ajudar a tomar a decisão, né? O leite é uma atividade muito complexa, né? Então eu tenho que pensar que quanto mais ferramentas eu tiver para me ajudar a tomar a decisão, melhor. Porque com todas as ferramentas na mão, já tem que ponderar muito, analisar muito antes de tomar a decisão. Se não tiver ferramentas, o que você vai fazer é dar tiro no escuro até descobrir o problema. Mas, enfim, quanto mais ferramentas, melhor. Nesse ponto, a análise de leite individual ajuda muito. Às vezes é possível fazer por lote também, né? De alguma forma, a fazenda consegue separar o leite de um lote do outro e coleta por lote. Ajuda também a pensar. Porque, às vezes, os lotes comem dieta diferente. Como é que eu vou inferir sobre a dieta com o teor de gordura do tanque? Ali está misturado leite de todo mundo, né? Às vezes um lote está com problema e o outro não está. Aquele negócio, né? Eu sempre escuto essa frase, a cabeça está na geladeira, o pé está no fogo, a média está boa. Na média está segue vivo, né? Mas não está bom no fim das contas, né? Então, acho que primeiro pensar sobre se aquele número de gordura do leite é condizente com a realidade. Se ele for, aí eu posso começar a pensar em nutrição. Uma das causas de baixa gordura do leite vai ser a acidose. Talvez uma das principais. Num pH ruminal baixo, eu vou estimular a formação de um ácido graxo intermediário da bihidrogenação no rumen, só para explicar rapidamente assim, mas esse ácido graxo escapa do rumen e ele é um inibidor de síntese de gordura na glândula mamária. E ele é muito inibidor. Tem experimentos que ele é o CLA trans 10-cis-12, mas tem experimentos que fizeram infusão de 10 gramas por dia desse CLA na biomassa da vaca para ele chegar no intestino e ser absorvido. A gordura do leite cai de, não lembro o número certinho, eu sei que ela cai para baixo de 3. Mas, por exemplo, cai de 3,8 para 2,5, com 10 gramas por dia. O
que não é muito fácil fazer 10 gramas de CLA no rumen, mas pode acontecer algumas Mas situações. provou o ponto, né? Sim. Provou o ponto. Então, assim, um pouquinho dele que escapar, por um pH ruminal baixo, pode abaixar a gordura. E por isso que a acidose é tão associada com gordura do leite. Mas tem outras coisas que fazem esse CLA formar no rumen. Por exemplo, excesso de óleo. Então, às vezes, eu entrei com DDG de alto óleo, um exemplo, ou estou com caroço de algodão muito alto na dieta, inclusão muito alta. Tem muito linoleico ali, né, que é um ácido graxo, um lipídio presente nesses alimentos, e ele vai também gerar a formação desse CLA. Então, assim, são inúmeras causas. As duas principais são baixo pH ruminal ou alta inclusão de óleo. Quando as duas são combinadas, aí é receita para ver gordura do leite baixa. Aí é tragédia, né? Chama de tragédia. Exatamente. Mas, assim, tomar muito cuidado, porque nem sempre baixa gordura quer dizer acidose. Pode ser, já é um alerta forte para eu ficar de olho na dieta. Mas se eu estou vendo que a gordura do leite às vezes está baixa, mas o score de fezes está beleza, não estou tendo problema de distúrbio digestivo, assim, tem 1 ano que não tem timpanismo na fazenda. O score de fezes está beleza, o consumo está consistente ao longo dos dias. A gente não comentou muito sobre isso, né? Mas fazenda que controla consumo, que pesa sobra, consegue ver. É um dos sintomas clássicos de acidose, é a oscilação de consumo. Num dia come, abaixa o pH, no outro dia come pouco. Aí depois come de novo. A vaca, assim, pra gente trazer pro nosso mundo, a vaca fica com azia, né? Ela tá com queimação no estômago, ela não tá bem, né? Existe é até bem interessante, existe uma sinalização mesmo, né? Química no rumen que fala pra vaca, para de comer porque tem muito ácido aqui. Então é isso que acontece, por isso que o consumo oscila. Só que aí no outro dia ela tá com fome. Ela vai comer mais ainda e aí vai ter acidose de novo, né? E uma outra coisa que causa isso, que é bem importante, questão de manejo, é o horário de alimentação. Às vezes eu atrasei 2 horas no trato hoje. Quando eu fornecer o trato, e se o coxo tiver escapado antes, com certeza as vacas vão comer muito de uma vez, e isso é uma das coisas que aumenta o risco de acidose. Ou então, a comida está acabando antes da hora. Errei o fornecido, era 8h30 da noite, o coxo já estava rapado, só vou tratar no outro dia de manhã. Quando eu tratar, as vacas vão comer muito de uma vez, isso também aumenta o risco de acidose, né? A gente não falou muito dos fatores de manejo especificamente, comentou alguns pontos, mas como um conceito que eu quero, né, pensando no confinamento, é espalhar o número de refeições ao longo do dia, né? Eu quero que a vaca faça várias pequenas refeições, não poucas grandes refeições no dia, né? Porque isso vai justamente pensando naquele sincronismo que a gente comentou no começo, né, de tentar estabilizar o aporte de nutrientes para o rumen ao longo do dia. Perfeito nunca vai ser. Sempre vai ter um momento do dia que o pH ruminal vai estar mais baixo, né? Que é um momento que o pico de fermentação está mais alto. Mas a gente consegue melhorar com o manejo, o efeito de manejo é bem forte, às vezes até mais forte que o efeito de dieta. Que é o grande problema, por exemplo, de quem... Você comentou sobre isso um pouco mais cedo, né? O problema de quem dá a ração só na hora da ordenha, né? Sim. E às vezes tem que dar uma quantidade muito grande de ração naquele momento e a vaca já sai ali, o pico de fermentação vai lá nas alturas. Sim. E aí você tem o dia inteiro, né? Fez ordenha, pico de fermentação, acidez alta, depois ele cai e aí essa oscilação a gente sabe que é ruim, né? Com certeza. Então tá. João Pedro, eu acho que é isso. Temos mais alguma coisa? Se não, vamos partir para a parte final, para você dar os seus, vamos colocar as suas palavras finais para os nossos assistentes. Beleza. Não, eu acho que eu gostaria de ressaltar, né, mais no nosso final da conversa aqui, esse assunto, né, no campo, ele é muito tratado com aditivos. Assim, tá com acidose, o que eu vou mudar na dieta aqui? O que eu vou colocar, né? O que eu vou colocar? O que eu aplico? Um pozinho aqui que vai resolver. Mas o aditivo é muito útil, não estou falando que ele não tem importância, ele é de extrema importância, em muitos casos ele vai entrar muito bem. Mas eu tenho que entrar com aditivo quando eu tenho certeza que eu já estou fazendo o melhor possível do ponto de vista de formulação e de manejo alimentar. Então, se às vezes a fazenda tem uma dificuldade dela de manejo, né? Por exemplo, não consigo fazer, igual se a fazenda tira leite, a pasta está concentrada no ordenho. Eu não vou conseguir mudar o manejo da fazenda, falar, não, agora você vai passar a produzir silagem, vai colocar silagem no coxo, misturar e fazer a vaca comer. Não é esse o objetivo. Mas aí eu vou pensar num aditivo específico para aquele sistema. Agora, se eu estou num confinamento que está com baixa qualidade de mistura, eu não vou gastar aí R$3, R$4 por dia de aditivo, colocar tudo quanto é tipo de aditivo que existe no mercado, porque a minha qualidade de mistura é ruim. Eu vou tentar buscar a qualidade de mistura e incluir o aditivo, né? O mais adequado e gastar o mínimo possível com ele para ter segurança, né, da dieta. E fibra longa, né, a gente comentou bem, talvez seja o mais importante dos pontos da dieta.
Então, procurar processar bem a silagem, quem está tirando leite em confinamento, processar bem a silagem é fundamental. Eu acho que hoje em dia tá menos comum, mas alguns anos atrás, né, observando algumas fazendas colhendo com alta motriz sem monitorar tamanho de partícula. E às vezes dando 40% no fundo, 45%. E não é, na minha visão, né, que não tem tanta vivência de fazenda assim, mas na minha visão não é tão incomum de acontecer. Então, se o custo de uma pessoa lá batendo peneira, nutricionista, um estagiário, um funcionário da fazenda, batendo peneira e pesando cada caixa, ele é muito menor do que o custo de errar no processamento da silagem e depois ter que comprar um pré-secado, por exemplo, para conseguir ter saúde ruminal. Então, eu acho que, para finalizar, né? E aquela história, né? Depois que a silagem está debaixo da lona, aí já era, né? Não tem muito o que fazer. É preferível você fazer antes para não deixar ela chegar errada debaixo da lona, né? Você consegue piorar ela, melhorar não consegue. Se o seu vagão moer a fibra, você consegue piorar. Mais ou menos isso. Meu pai fala muito isso. Ele fala assim, para ajudar não aparece nada. Para atrapalhar aparece muita coisa. Mas é assim, né? Infelizmente é a realidade. Se eu consigo piorar a minha silagem que está no silo, pensando em tamanho de partícula, se minha fresa moer, né? Se na mistura tiver moendo a fibra. Mas enfim, eu queria fechar com a palavra monitoramento. Tanto lá da confecção da forragem, lá atrás, quanto os animais, né? Conseguir medir composição do leite individual ajuda muito. Inclusive um argumento para contestar a análise do laticínio, depois quando chega do tanque, fala, mas como é que é possível? A minha análise individual está dando mais de 4% de gordura por vaca e só a análise do tanque deu 3%. Pode existir uma variação ali, dependendo da ordem que foi coletado, existe uma variação, mas não vai variar de 4 para 3. Então tem alguma coisa errada na análise de tanque, vamos fazer outra. Já aconteceu isso comigo em fazenda, assim, de ver isso acontecer em fazenda. Monitoramento, olhar para a escola de fezes, observar o consumo dos animais, está tendo problema digestivo, tem vaca entrando em timpanismo, enfim. Sempre estar de olho nas coisas, além de olhar a forma da dieta, né? Olhar para a dieta e para os animais, para a dieta e para os animais. É sempre um ciclo das duas coisas. Sim, teve um episódio para trás que a gente fez. Se você não viu, o Darius vai deixar aqui para você aqui do lado, que foi do Valdir. E um dia eu tava numa aula de nutrição com o Valdir, ensinando a gente num curso básico lá em Goiás sobre como fazer uma dieta. E ele falou assim, cara, a gente está aqui discutindo sobre a planilha e de como é que faz a conta para chegar. Vou contar um segredo para vocês. Esse aqui é o fácil. Entende? Vai lá monitorar, ver se no vagão tá dando certo, vai pesar consumo, faz isso para ter certeza que o que você está colocando na planilha vai lá na boca da vaca, porque esse é o mais importante do nutricionista do que simplesmente poder usar um software ou uma planilha extremamente avançada que no final das contas não reflete a realidade, né? Isso é muito importante. E aí volta para o beabá, né? Volta para o básico, volta para o arroz com feijão para poder fazer isso. João Pedro, queria muito agradecer a sua vinda aqui. Eu te falo que foi um dos episódios mais técnicos e ao mesmo tempo práticos que a gente tem para falar de nutrição aqui com o pessoal. E eu tenho certeza que quem está escutando a gente gostou bastante. Se você escutou, deixa seu comentário aqui. Se faltou alguma coisa, alguma pergunta, deixa também. Às vezes a gente pode trazer numa outra opção aqui, numa outra oportunidade, essa resposta para você. E a gente sempre termina com aquele brinde final, te agradecendo mais uma vez. Eu que agradeço pelo convite, fico muito honrado com o seu comentário aí. Bom demais estar aqui com vocês. Tranquilo. E você que está com a gente já sabe, né? Segunda-feira que vem, 7 horas da noite, eu espero você aqui de novo. Um abraço, muito obrigado.